O meu envolvimento com as questões climáticas, ele vem do começo desse século, assim, lá para o tempo de 2005, 2006, quando os painéis do IPCC começaram a ser divulgados. Eu tive oportunidade na época, tinha uma relação, eu era presidente da CPFL e tinha uma relação com o Rogério Cerqueira Leite, que era um dos membros que participavam dessas equipes. E a gente se interessou muito em divulgar naquela época, eu achei isso, tivemos um almoço com ele, e começamos a ver um pouco é um momento em que começa a perceber a gravidade das mudanças climáticas já sendo tratadas naquele momento como um aquecimento global. E nós fizemos então, nós tínhamos um programa na TV Cultura, chamado Café Filosófico, e nós montamos então com o Rogério uma curadoria para tratar desse tema e começar a compartilhar com a sociedade os primeiros achados, né, ou as primeiras conclusões desses painéis do IPCC. Então, meu envolvimento é mais ou menos pelo tempo de 2005, 2006, quando a gente fez esse trabalho. Nós começamos a tratar do tema da sustentabilidade, e ele já era uma preocupação aqui dos painéis da COP, e no Brasil você estava começando também a tratar do tema do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, o tema da questão climática, ele era um dos temas importantes já para que serem encaminhados aqui pelas empresas no que diz respeito ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. A CPFL tomou uma decisão à época de criar a CPFL Renováveis exatamente para ter um alinhamento aqui com a perspectiva da sustentabilidade. Então, meu envolvimento vem dessa época. Ele tem a ver, sem dúvida nenhuma, com uma questão empresarial, né, profissional, mas ele tem também, e acho que desde esse primeiro momento, uma questão pessoal, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, eu tenho filhos novos, né? E acho que essa é uma preocupação quando você começa a ver o impacto climático, a perspectiva climática para as novas gerações, para futuras gerações, aí sim, você tem um envolvimento pessoal muito maior. Então, eu por sorte, ter trabalhado aqui em empresas de energia, né? Eu trabalhei na CPFL por 18 anos, fui da CESP por mais 18 e fui mais 5 anos presidente da Eletrobras. Na sequência disso, eu fui ser presidente da BR Distribuidora, hoje Vibra Energia. E eu acho que o meu envolvimento maior nesse tema tem a ver com essa transição para a área de óleo e gás, porque as empresas, o tema que vai ser mais importante para nós aqui para frente é o tema da descarbonização da economia. A descarbonização da economia vai ocorrer na medida que você tenha uma substituição dos combustíveis fósseis, né? No tempo isso aqui. E quando eu fui para a Vibra Energia, a antiga BR, nós tivemos essa preocupação. A estratégia que foi desenhada para a companhia foi criar exatamente uma plataforma que a gente chama de multi-energia para viabilizar a transição energética dos nossos clientes. Lembrar que a Vibra Energia é um fornecedor de óleo combustível, de óleo diesel, não só para veículos, né, mas para a indústria especialmente. Então a gente tinha uma preocupação de criar perspectivas dessa transição, ou seja, quais outros combustíveis, e idealmente biocombustíveis, podem ser oferecidos para que essas empresas possam fazer a sua transição energética e a sua descarbonização. Então, nesse momento aqui, eu tive um envolvimento muito grande com isso, e é onde a gente começa a ter, eu acho que uma super vantagem que o Brasil tem. O Brasil tem muita área, eu diria assim, degradada sob o ponto de vista do reflorestamento, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas a gente começou a identificar pontos onde a gente poderia reflorestar áreas degradadas e, ao reflorestar, produzir biocombustíveis. Então você vai ter uma experiência muito interessante no caso da Vibra, por exemplo, em Roraima, onde você tem áreas degradadas. O Brasil tem mais de 30 milhões de hectares de áreas degradadas certificadas, onde é importante fazer esse reflorestamento, e lá a gente está fazendo com uso de palma para poder gerar, na sequência disso, o chamado diesel verde ou o combustível sustentável da aviação, SAF. Então, o Brasil tem esse potencial, o Brasil tem uma experiência muito boa com biocombustíveis, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo, aliás, o único país do mundo onde, por exemplo, a gasolina tem cerca de 27% de etanol. Nós somos o segundo maior produtor de etanol do mundo, e o nosso óleo diesel já tem hoje uma perspectiva de chegar a 15% de mistura de diesel com biodiesel. É por isso que, por exemplo, o transporte brasileiro, né, se a gente for olhar do ponto de vista das emissões por quilômetro rodado, ele é menor do que os outros, porque você tem a adição de biocombustíveis nos dois principais combustíveis que são usados para a mobilidade urbana, seja nos carros de passeio,
seja nos veículos pesados nas estradas. O balanço dessa curadoria que a gente utilizou, o Café Filosófico, é muito positivo. É talvez a primeira vez a gente pode compartilhar com a sociedade quais são as primeiras conclusões desses painéis de clima do IPCC da ONU, né? Então ele é interessante porque, veja, eu sempre falo assim, a gente começou a estudar o tema de mudança climática em 1972, nós estamos falando de uma coisa que tem 50 anos. Em verdade, a gente começou a estudar mais seriamente aí, olhando o tema do aquecimento global, da mudança climática, em 92, com a ECO 92. Então são só 30 anos. Então quando a gente fala no comecinho, 10 anos depois, a gente já ter as primeiras conclusões e poder compartilhar isso com a sociedade brasileira, foi uma coisa muito positiva. E o mais positivo disso são os avanços que a gente teve desde então. E eu destaco sempre, acho que um ponto fundamental no tema do enfrentamento das mudanças climáticas é a COP de Paris, em 2015, onde a gente tem aqui mais de uma centena, quase 170 países, chegando, oferecendo compromissos de redução de emissões, as chamadas NDCs, né? São essas metas voluntárias dos países, para a gente chegar em 2030 com uma redução já importante em relação ao que a gente tinha referenciado a 2005, e olhando sempre com uma limitação de 1,5 grau, era 2 em Paris, mas depois ele baixou para 1,5 grau, em 2050. Então todo esse movimento é um movimento muito recente, eu diria assim, talvez nos últimos 15, 20 anos é que a gente está tratando mais seriamente desse tema, que começou exatamente, no caso brasileiro aqui, com o compartilhamento dessas informações no Café Filosófico. Olha, a questão principal desses compromissos dos países estão relativos à consciência da sociedade. Eu acho que esse é o principal elemento que vai determinar a mudança do comportamento empresarial. Eu costumo falar, né, que hoje os negócios são uma permissão da sociedade. A sociedade permite que você tenha negócio. Em algum momento ela começa a fazer já opções, e opções ligadas a essa consciência ambiental. Um ponto fundamental a ser apontado, né, nessas escolhas é o que já acontece. Se você for pegar os últimos 2 anos, nós tivemos aqui no mundo, não é só no Brasil, o número de eventos climáticos extremos, calor extremo, frio elevado, enchentes, chuvas, eles são uma demonstração, uma consequência do aumento da temperatura que já em 2023 atingiu 1,5 grau, que era previsto que a gente chegasse em 2050. Isso aumenta o número de eventos extremos. Isso afeta a sociedade de uma forma dramática. Se a gente não fizer nada, nós vamos, no ritmo que nós estamos, nós vamos chegar a quase 4 graus em 2050. Então, por isso que eu lhe digo, a consciência das consequências desse aquecimento global, que já em Glasgow, no penúltimo evento que a gente teve das COPs, ele já, como eu falei, a gente começou olhando a ECO com mudança climática, depois nós fomos para aquecimento global, que era o que a gente tinha em 2015 em Paris. Em Glasgow você já foi para emergência climática, onde a gente só tem possibilidade de se adaptar a esse aumento de temperatura. Vai ser muito importante, por exemplo, a COP que vai ocorrer aqui no Pará, já no ano que vem. E por quê? Porque é a primeira vez que a gente vai ter uma medição do resultado dos compromissos assumidos pelos países. Então tem uma primeira medição em 2025 e uma segunda em 2030, para que você chegue no tal do 1,5 grau em 2050. Então eu acho que essa emergência climática e a reação dos países, o próprio Brasil aumentou suas metas, e eu acho que esse tipo de comportamento que os países estão tendo já é fruto, na minha opinião, da consciência ambiental que a sociedade tem. E ela começa a fazer opções, porque ela é, infelizmente, né, a principal prejudicada, né? Se você for observar os efeitos climáticos, eles tiram as pessoas do lugar, você tem um problema na sua residência, por exemplo, com enchente, o calor extremo te obriga a sair daquele lugar. Então, quer dizer, as consequências já são muito perceptíveis, e eu acho que, se você for olhar principalmente a juventude, né, a gente tem 60 anos, mas a juventude de hoje, 15, 20 anos, o que as escolas fazem, já é uma demonstração dessa consciência. Então, eu diria assim, a juventude de hoje é muito mais preparada para lidar com esse tema, enfrentar esse tema,
e também nas opções que vai fazer de consumo, para que você possa certamente oferecer essa descarbonização e viabilizar aqui uma redução da temperatura futura. Eu acho que tem essa coisa do compartilhamento, né, compartilhamento de carro. Eu acho que as pessoas vão fazer opções olhando isso. Eu vejo o jovem com uma consciência muito maior que a gente teve. Veja, eu sempre falo assim, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? E a do petróleo também não vai acabar. Existem alguns usos e alguns países que assim, não tem condições de fazer uma eletrificação da sua economia, uma descarbonização total da economia. Então, não é que vai acabar o petróleo, vai se reduzir o uso do petróleo no tempo. E ele vai ser sendo substituído por, como eu falei, biocombustíveis e por energia renovável, né? Combustível que vai ser gerado por energia renovável é o hidrogênio, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, todas essas opções, eu diria assim, vão fazer com que você tenha uma redução do consumo de petróleo. Mas você tem petróleo, né? E o petróleo, enquanto a economia não for descarbonizada, ele tem uma função. Porque também você tem uma série de atividades industriais, principalmente, que são movidas a petróleo e que empregam pessoas. Então, essa transição ela é mais lenta, né? E ela, obviamente, ela vai ser precipitada na medida que você tenha a criação das opções ao petróleo de forma competitiva, de forma que permita que o negócio continue com outro combustível. Então, essa que é o desafio da descarbonização que nós já estamos vivendo. Então, o hidrogênio verde é um combustível que está sendo gerado, ainda é caro, para poder fazer essa transição. O SAF, que é o combustível sustentável da aviação, já existem companhias do mundo que já estão utilizando. O SAF e o diesel verde, que a gente chama, eles são combustíveis que a gente chama drop-in, que vão ser gerados e não precisa mudar o motor do avião, a turbina do avião, o motor do caminhão, para que você possa usar esse diesel verde. E ele é um diesel feito de vegetal, né? Produtos vegetais, tipo palma, por exemplo, como eu falei. O nosso biodiesel hoje é feito de soja. Então, essa possibilidade que a gente tem de ter os vegetais, né, necessários para que a gente produza esses combustíveis, no tempo é que vai fazer com que o transporte, principalmente rodoviário, seja alimentado, por exemplo, com diesel verde, que o transporte, por exemplo, aéreo, seja utilizado com combustível sustentável da aviação e assim por diante. Então, é um processo, né? E eu acho que a sociedade tem avançado muito no desenvolvimento desses biocombustíveis, e o Brasil tem um papel assim, excepcional nisso. Não existe... A nossa experiência com biocombustíveis é certamente a mais reconhecida no mundo, porque ela não é só na coisa do veículo de passeio, né? Mas o potencial que a gente tem, né? Se você olhar cana-de-açúcar, se você olhar óleo de palma, se você olhar soja, né? E o potencial que a gente tem de desenvolver esses produtos a partir, inclusive, de áreas que foram degradadas e que precisam ser reflorestadas, esse é o principal compromisso do Brasil. Quando você vê os compromissos até 2030, que foram revistos agora na última COP, o Brasil se comprometeu a eliminar o desmatamento ilegal. Só para você ter uma ideia, o Brasil, 70% das emissões são ligadas à agricultura, sendo que desses 77% são de desmatamento ilegal. Se o Brasil reduzir ou eliminar o desmatamento ilegal, metade das emissões brasileiras acabam. Isso é uma contribuição extraordinária para o Brasil, nas suas metas, e para o mundo. Então, eu diria assim, é muito importante que a gente acompanhe o desenvolvimento desses biocombustíveis, e o Brasil, volto a falar, no biocombustível ele é um exemplo e não é o único, porque na energia renovável, quando você vai olhar a produção do hidrogênio, o hidrogênio verde, ele é feito a partir da eletrólise de água, né? Separando o H2 do oxigênio, e esse hidrogênio que é o combustível que vai permitir você mudar a atividade de siderurgia, fertilizantes, química, refino de óleo e gás. Então, esse é um processo, de novo, aqui. E não tem ninguém no mundo que tenha um potencial de energia renovável, aí solar, eólica, hidrelétrica, que o Brasil. Então, o Brasil tem um papel determinante no mundo.
Ao longo desse processo, e eu diria assim que de uma forma mais determinada desde 2015 com a COP de Paris, o mundo tem 200 países, né? Você está falando de adesão assim, maciça de 170, 180 países por vez. Os representantes dos países vão para essas conferências com a opinião pública. A opinião pública, a sociedade é que está vivendo as consequências de a gente não ter feito alguma coisa antes ou ter feito menos do que podia. O que a gente vê desde então é um aumento dos compromissos dos países em relação a esse tema. É natural que alguns possam, aí, por questão política, diminuir ou não ser tão rápido na efetivação desse compromisso, mas a pressão da sociedade em cima dos países é cada vez maior porque ela, de fato, tem que administrar as consequências e elas têm sido muito graves, né? Os eventos climáticos extremos vão aumentar em volume todo ano em função do aumento de temperatura. Não tem jeito, isso aqui já é provado. Quando você pega a correlação entre emissão de gases de efeito estufa e o aumento de temperatura do globo desde a pós-revolução industrial, desde 1880, a correlação é quase 100%, assim, é incrível. Assim. Então, é certo que esse é o problema, a gente tem que enfrentar esse problema. Eu acho que a gente já tem caminhos para isso e certamente precisa da pressão da sociedade, da consciência da sociedade. Não é só dos governos, porque a gente às vezes delega aos governos, o governo nos representa numa coisa como essa. O que a gente tem que ter, na verdade, é a academia funcionando para gerar as alternativas e as empresas também. Quem emite, em grande medida, são as empresas que produzem coisas com carvão, com óleo combustível, com óleo diesel. A gente precisa mudar esses processos. São os transportes, né, que utilizam óleo diesel, que utilizam gasolina. 80% da frota brasileira de carro é flex. Como eu falei, 27% de qualquer combustível de gasolina, por exemplo, é com etanol. Então, essa transição já está ocorrendo. E eu acho que essa é a boa notícia. Eu não acredito que a gente fique, às vezes, refém de um líder político, né? Em quase 200 de países, o que a gente vê a cada COP é o aumento da adesão e o aumento dos compromissos em relação a essa descarbonização. Certamente porque a gente está vivendo as consequências disso. Eu acredito que cada vez mais, e de novo, a juventude hoje é uma esperança importante pela consciência que tem da questão ambiental. A gente não pode imaginar um ponto de não retorno, né? Até porque há muito o que fazer. Eu acho que a gente está vivendo um avanço muito grande da temperatura, mas do outro lado com grandes possibilidades de fazer a mitigação desse aumento futuro. Sejam os compromissos de redução de emissão, que são muito grandes, no caso brasileiro, 53% de redução de emissão até 2030. É bastante coisa. Isso tem uma contribuição para a gente se afastar desse ponto de não retorno, como você colocou. E não é só o Brasil, vários países com os mesmos compromissos mais agressivos. Mais do que isso aqui, a tecnologia ela está avançando, o preço das alternativas ele está diminuindo. Os compromissos dos países, e eu acho que tem um tema que eu acho que é importante falar, como é que você materializa essa contribuição entre os países e esse incentivo para que você descarbonize? É o chamado mercado de crédito de carbono. E o mercado de crédito de carbono é uma coisa que está se fortalecendo agora. O próprio Brasil está agora trabalhando na legislação disso. E isso vai acabar estabelecendo uma competitividade maior para produtos que são descarbonizados. E isso vai gerar, por exemplo, nós temos a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior captura de carbono do planeta hoje. E ela tem que ser recompensada. Né? Nós temos aqui por áreas legais que você tem a obrigação de preservar. É só o Brasil que tem isso. De 30% chega até 80% de determinados locais. Então, a monetização desse serviço ambiental de captura de carbono, ele vai trazer recursos, inclusive, para os países. Então, isso vai fortalecer o trabalho de preservação, o trabalho de reflorestamento, porque eles serão remunerados. E esse é um dado fundamental para além da tecnologia de hidrogênio, por exemplo, de hidrogênio verde, que vai substituir, por exemplo, combustíveis na siderurgia,
no Refino, enfim, vários locais. Então eu acredito muito assim, fortemente que a gente se afasta do ponto do retorno, de não retorno. Quanto mais tecnologia viável a gente tem, quanto mais instrumentos troca entre os países, por exemplo, na questão do carbono, e ele está se fortalecendo, que vai permitir, de um lado, você capturar carbono, que é o que precisa acontecer na atmosfera, e do outro lado, substituir os processos industriais poluentes por processos limpos. Bom, um desafio importante é o financeiro. Essa transição energética, ela foi estimada pela ONU, até 2030 essas mudanças vão custar 90 trilhões de dólares. Então tem um desafio monetário financeiro que as empresas vão ter, os países vão ter. Então esse é um deles. Mas ele é irreversível diante do que a gente está vivendo. Eu acredito que isso vai ser viabilizado. Se você for olhar o capital hoje disponível no mundo, se você olhar processos que vão ter preferência dos consumidores, eu não tenho dúvida que esse recurso vai ser viabilizado. Uma segunda coisa é a questão tecnológica. A questão tecnológica, quando a gente fala assim, o hidrogênio, para você substituir hoje os combustívees por hidrogênio verde, ainda há uma questão da competitividade do hidrogênio. Então não é um negócio que eu diria assim que já está tecnicamente viabilizado, mas financeiramente ainda não. Então aqui precisa de tecnologia, precisa da inovação, mas eu, de novo, acredito que a gente vai ter isso. A energia renovável, por exemplo, quando a gente olha solar e eólica, e a solar é o maior potencial brasileiro. Mas a solar no mundo inteiro ainda é um produto que já é economicamente viável a energia elétrica, mas ela tem que ser ainda mais baixa para que você possa utilizar a solar ou mesmo a eólica para produzir hidrogênio no eletrolisador. Então nós também temos aqui uma questão ligada à evolução desses materiais para que a gente tenha mais eficiência na conversão de luz do sol em eletricidade e possa fazer com que o hidrogênio produzido com energia solar seja ainda mais barato. Então existem desafios, como eu falei, principalmente técnicos, econômicos, mas nós estamos no caminho. Eu gosto de olhar sempre a questão da solar. Os primeiros programas de desenvolvimento solar no Brasil, a energia custava 400, 500 reais o megawatt-hora. Hoje ela custa menos de 100. E isso aconteceu aqui no Brasil. O Brasil tem um potencial enorme nisso, mas é certo que os painéis solares aumentaram a eficiência, ficaram mais baratos, tem escala para produzir. Quando você vê, por exemplo, o carro elétrico, se você fosse pegar 2, 3 anos atrás aqui, custava 200, 300 mil reais cada veículo. Acabou de sair um aqui, nessa semana aqui, custando 100 mil reais, menos de 100 mil reais. A gente tem que acreditar nisso. A escala para a produção desses produtos que vão ser assim, benéficos para o meio ambiente, ela começa a acontecer. E começa a acontecer porque há uma preferência já por veículo híbrido, por veículo elétrico, por uso de placas solares na sua casa. Isso tudo são esses novos tempos, essa consciência ambiental e a própria viabilidade econômica, que você tem um carro, o quilômetro rodado é 80% mais barato que um carro a combustível. A mesma coisa que você está tendo aqui no uso de solar no seu telhado em casa. Você tem uma redução do consumo de energia, do preço da energia em 60%, 70%. Então isso é produto desse volume que a sociedade está destinando para aquele tipo de tecnologia que, graças a Deus, é super favorável ao meio ambiente. Diferente do petróleo que a gente falou lá atrás, né, já tem muita atividade hoje industrial, empresarial, residencial, que está viabilizando esses produtos verdes. Eu acho que esse é um bom caminho. Então, eu volto a falar sobre esse tema, que 72% das emissões brasileiras são no que a gente chama de agricultura e uso da terra. 24%, ou seja, 1/3 disso, é na atividade do uso da terra. Os outros 48% são desmatamento ilegal. E eu acho que esse tem que ser o nosso foco. O desmatamento ilegal, ele vai reduzir metade das emissões brasileiras. O Brasil vai ser, se atender a esses compromissos, para além daqueles de redução de consumo de combustíveis na frente, o Brasil vai ser o país de menor emissão por unidade de PIB produzido. Então, a atividade, se você for olhar a atividade de agricultura do agronegócio brasileiro, ela é muito qualificada.
O grande desafio da questão da agroindústria hoje é a emissão de metano, né? E que as tecnologias, principalmente de fertilizantes, que a gente tem também, por exemplo, no uso da alimentação, das rações para animais, tem evoluído já com essa perspectiva. Então o Brasil vai ter também, tá certo? Porque o Brasil é estado da arte no agronegócio mundial e pode ser, como eu falei assim, eu acho que a gente tem que olhar com prioridade uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, que é conter o desmatamento ilegal e trabalhar no reflorestamento das áreas que foram degradadas. E o Brasil também tem compromissos de reflorestamento nessas áreas, seja nas áreas de agroindústria, seja nas áreas desmatadas, por exemplo, na Amazônia. Então eu acredito que esse deva ser o foco nosso para preservar uma atividade empresarial que é feita com muita competência, com muita competitividade, não é à toa que nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Se você pegar um cara da minha idade, lá atrás você pegava um emprego que existia, né? Você estava procurando um emprego. Hoje, a juventude escolhe o que quer fazer. É muito interessante. A juventude tem valores hoje que ela desenvolve, seja pela educação dos pais, seja pela característica das escolas que elas frequentam, dos cursos que elas frequentam, que são muito fortes. Então, eu já vi gente que ter contato, por exemplo, com a missão, visão, o propósito, a causa da companhia, ela simplesmente se desinteressa por isso. Você pode colocar para fazer estágio, etc. E você vê, assim, é bonito de ver a forma como eles escolhem, né, as causas que eles querem se engajar. Né? Eu tenho um amigo, Fábio Barbosa, e ele tem uma frase muito boa. Ele fala assim: olha, a nossa juventude, a nossa geração pegou o mundo e está entregando para os nossos filhos numa condição pior do que pegou. Talvez essa seja a primeira geração que a gente possa constatar isso. A única compensação que a gente tem é que a gente está deixando filhos muito melhores para tratar dessa questão do que nós éramos. Isso aqui se deve à maior consciência da sociedade, de um lado, e eu não tenho dúvida que a consciência dessa juventude em função, eu diria assim, dos conhecimentos que ela recebe nas escolas que ela frequenta. Esse é um tema hoje prioritário, relevante nas melhores escolas brasileiras, porque a gente vai ter um papel, como eu falei assim, diferenciado na descarbonização global, não é só do Brasil. Então, assim, eu estou muito feliz com essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Acho que a gente, e a nossa juventude em particular, fará, e já faz, mas fará mais diferença ainda. Então, o hidrogênio verde é o que a gente chama do santo graal da descarbonização, né? Esse é o combustível realmente que vai fazer diferença para uma série de processos industriais que hoje não tem alternativa de substituir combustível. Você tem uma transição energética, às vezes, de óleo diesel, óleo combustível com gás natural, e na sequência disso você vai ter que partir para o hidrogênio. Atividades de siderurgia, química, refino de óleo e gás, por exemplo, todos eles vão precisar do hidrogênio. Então, o hidrogênio, a gente chegou a fazer avaliações e as empresas estão hoje avançando nisso. O hidrogênio hoje, no caso brasileiro, ele é capaz de chegar a valores um pouco superiores a $3, $3,5 um quilo. Ele já passa a ser competitivo a $2,5. Então nós estamos no caminho. Então aqui você tem a necessidade de um avanço, eu diria assim, tecnológico na questão dos eletrolisadores, e talvez seja uma questão de escala também, né? Isso é uma tecnologia que está sendo como o carro elétrico começado agora, né? Se você for pegar os grandes fabricantes mundiais, eles estão assim, lotados de demanda, só tem para entregar depois de 2025, 2026. Então já é uma demonstração disso. Então eu acredito que você tenha escala, e por ter escala vai ter preços melhores, assim como, tal como eu falei na questão da energia, você está aumentando a eficiência, por exemplo, dos parques eólicos, dos parques solares. Isso vai fazer também com que o preço da energia gerada por eles seja menor. A conjunção de preço mais baixo da energia renovável com o preço mais competitivo de eletrolisador vai fazer com que o hidrogênio seja viabilizado mais rapidamente na substituição desses grandes consumidores de energia, de combustível fóssil para essas atividades. Isso vai fazer com que certamente a gente tenha uma redução importante de emissões.
na minha atividade empresarial, eu sempre fui considerado um otimista. E por que eu sou otimista? Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito na consciência das pessoas. Eu sou o cara que, uma das frases que eu mais gostava, que não tem autor, né? É aquele, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Eu gosto muito disso. Acho que isso aqui tem muito a ver com o brasileiro, principalmente. Como o Brasil vai ter um papel determinante na descarbonização global, eu acredito muito que a gente vai fazer essa diferença. Então, eu sou um otimista, sim. Eu acho que a gente está passando um momento difícil, né? A gente está vivendo já as consequências desse aquecimento global, mas a gente também sabe que tem muito o que fazer. Eu prefiro apostar na sabedoria de fazer o que pode ser feito da melhor forma possível. E acredito muito nos brasileiros. Eu já não tenho uma atividade empresarial, mas eu tenho participado de vários eventos, assim. Eu tenho interagido com algumas pessoas da área de meio ambiente, da área industrial. E eu acho que o governo tem trabalhado, hoje a agenda, não só do executivo, mas também do legislativo, ela está muito alinhada a esses desafios. Se eu vou pegar no Ministério de Minas e Energia, combustível do futuro, programa de hidrogênio, então eu acho que todas as coisas que nós precisamos para que a coisa do crédito de carbono, que eu havia falado, tudo isso aqui está na agenda do executivo, via o governo brasileiro, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, e do Congresso brasileiro. Então você tem uma série de leis sendo debatidas na Câmara e no Senado. Então eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que a gente está no momento certo de fazer esse debate com a sociedade e de estabelecer exatamente as leis que vão, de alguma maneira, balizar o comportamento empresarial, da academia, das pessoas em relação a esse tema. Então, nas minhas interações com o governo, o que eu vejo é consciência de que a gente precisa avançar e, obviamente, ter um instrumento regulatório, a gente chama de framework, regulatório framework, para que balize todas as ações e as boas ações que o governo vai ser capaz de impulsionar via as leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Eu não tenho dúvida assim, que os filhos, né, e essa consciência que eu falei que a nossa geração acabou não tratando direito desse tema, os filhos são a nossa principal razão. Para quem foi da área de infraestrutura, eu fui 45 anos dessa área, e a gente se vangloria de uma série de usinas que fez, linhas de transmissão, são projetos enormes, grandes, assim, levam 2, 3, 10 anos para fazer. Eu tive a oportunidade na minha atividade de concluir a maior usina brasileira, que foi Belo Monte, de liderar uma companhia por esse fim, e de fazer a primeira solar do estado de São Paulo, a primeira biomassa no estado de São Paulo, cogeração. Então são coisas, são feitos da infraestrutura. São bastante menores quando você olha legado para filho, né? Eu não tenho uma perspectiva de neto, mas se tivesse, estaria olhando da mesma maneira, né? Então, eu acho que não tem obra melhor, ou maior, ou mais importante na vida de uma pessoa que os seus filhos. Então é para eles que a gente tem que, de fato, direcionar todos os esforços para que a vida possa ser melhor. Para além da educação, essa consciência, etc., ela faz diferença na vida da gente. Então eu tenho, sim, um olhar muito assim, focado no que eu posso fazer, ainda posso fazer para tornar a vida dos meus filhos melhor para frente.